Olá, estamos começando mais um Central do Esporte. O Central do Esporte desta semana fala sobre futebol americano e a gente começa no ritmo assim, ó. Sábado tem decisão aqui em Santa Maria, tem a final da Liga Sul, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. José Quintana Júnior, tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, Tudo certo? Agnes, tudo bem? Tudo bem. Professor Gilson Piber. Como é que está o senhor? Estamos num baita clima de decisão. É. E com esses dois meninos aí, ó, que estão aqui, que já participaram do Central do Esporte e vão participar conosco hoje, o João Blatt e também o Leonardo Chaves, jogadores do Santa Maria Soldiers. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Central do Esporte. Valeu, Jareta. Boa tarde novamente a todo o pessoal do Central do Esporte. Quintana, Agnes, professor Gilson, mais uma vez um prazer estar sendo recebido aqui. Já virando sócio, né? Mais uma vez. Decorou os nossos nomes já. Decorou os nossos nomes. Tudo bom, Leonardo? Uma boa tarde, um prazer enorme estar aqui hoje de novo. Estamos aí em clima de decisão, né? Nervosismo e tal, ansiedade. E muito obrigado pelo espaço. Sim. Na verdade, quanto mais o João vir, melhor, porque isso quer dizer que o Soldiers está prosperando na Permanece, temporada, né? e isso significa sucesso. Continue assim. Exatamente. Olha só, estou mostrando aqui na tela para vocês o jogo do próximo sábado. A gente tem às 3 da tarde no estádio Presidente Vargas, 28 de outubro, Santa Maria Soldiers contra o Coritiba Crocodiles. É a final da Conferência Sul. Eu falei Liga Sul, é Conferência Sul, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E agora, João, e agora, Leonardo, agora é decisão. E decisão, o Soldiers está acostumado em nível regional, né? Disputando competições e tudo mais. Como é que é encarar uma decisão nacional? Decisão essa que, se for vencida por vocês, é em Santa Maria o jogo, leva vocês para uma posição que, na temporada 2017, deixa o Santa Maria Soldiers entre os 4 melhores times de futebol americano do Brasil na temporada. Mais uma vez a gente chega nesse ponto e falando, é o maior jogo da história dos Soldiers. Mas eu já vim aqui outras vezes, já falei essa mesma frase e a gente tem seguido nesse ritmo, né? Então, para nós é um momento muito especial. Com certeza, esse 2017 está sendo além do esperado. Para nós é muito importante essa fase que a gente está vivendo. É um jogo único porque é playoff, né? É matar ou morrer. Não existe outra possibilidade. E a gente não quer deixar essa oportunidade escapar. Legal, bacana. É mais ou menos assim, Leonardo? É assim que você pensa? Com certeza, né? O jogo da vida ou morte, como disse o João. O Crocodiles é um adversário muito forte, é um adversário muito respeitado. Eles são bicampeões brasileiros, né, desde que a gente está disputando. Então, com certeza, é o jogo mais importante dos Soldiers. Tu disse que a gente estaria entre os 4 melhores, né, se a gente ganhasse. Atualmente, a gente está entre os 8 melhores já do Brasil. Então, se a gente levar esse título aí, já estamos entre os 4. E a semifinal daí do Brasileiro Geral será em Santa Maria. Olha só que legal, hein? Que bacana isso, hein, Quintana? Muito legal. Como é que funciona o aspecto psicológico? Faltando poucos dias, está se aproximando dessa grande decisão. Ao deitar a cabeça no travesseiro, como é que vai se tornando essa expectativa para esse jogo, mais um grande jogo, o maior da história dos Soldiers? A expectativa sempre é gigante, né? Embora a gente já tenha enfrentado o Crocodiles na fase regular, tenha vencido aqui em Santa Maria, a gente se prepara para esse jogo. Acaba sendo um pouquinho diferente a preparação por ter esse fator decisivo, né? De a gente não ter uma outra chance para reparar um erro que vem a acontecer. Então a gente sabe da responsabilidade que esse jogo carrega, não só por nós, mas por representar toda a cidade de Santa Maria, por representar o futebol americano gaúcho nesse cenário nacional e por ter a oportunidade de ser o representante de toda a região sul frente aos demais times do país, né? Então, para nós, esse fator, ele carrega um pouquinho mais essa decisão, mas com certeza, pelo trabalho que a gente vem tendo de preparação psicológica desde o início do ano,
não deve ser uma questão que vai atrapalhar o nosso jogo, mas sim que a gente entre ainda mais focado no nosso objetivo. Professor Gilson, se eles vencerem no próximo sábado, dá para dizer assim a grosso modo, por que não? Eles vão ser campeões sul-brasileiros, É né? verdade. Porque de toda a região sul vai ser a melhor equipe, vai ser o representante aqui da região sul que vai disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro. Só esse feito dignifica ainda mais, né, a história do Santa Maria Soldiers. Havia uma expectativa de que a final da conferência fosse Soldiers e T-Rex, né? Eu dava como certa essa final, né, da conferência pelos resultados, mas, né, o Curitiba se atravessou, né, e tirou o T-Rex. Que estratégia muda, né, para enfrentar um adversário? Eu creio que vocês imaginavam também que o T-Rex estaria nessa decisão até jogando em casa, né, o que não ocorreu. Como disse, foi uma surpresa para ti, mas acho que não só, acho que para todo o público do cenário do futebol americano brasileiro foi uma surpresa ter essa classificação do Croco, mas que de certa maneira não acaba não sendo uma surpresa, porque é um dos times mais tradicionais do Brasil, se não o mais tradicional, como o Leonardo já falou, um time multicampeão. Então muda um pouquinho, acho que talvez do jogo em si, porque eles têm estilos de jogo um pouquinho diferentes. A gente já enfrentou os dois na primeira fase, então a gente já sabia como que a gente deveria se adequar para um ou para outro, mas isso mostra a força que eles têm, né? A tradição que eles têm, cresce em momentos decisivos, então deve dificultar ainda um pouquinho mais o que vai ser essa partida, mas da nossa parte a gente foca sempre mais em fazer o nosso jogo do que esperar o jogo do adversário, então a gente vai tentar impor o nosso jogo para eles, como foi da primeira vez aqui em Santa Maria também, que eles saiu com a vitória. É um jogo mais na força, Leonardo, ou é um jogo que tem que ter efetivamente a estratégia da defesa e do ataque funcionando? Com certeza. O Croco é um time muito físico, né? É um time de uns caras muito fortes. A linha deles, tanto do ataque quanto defensiva, é uma linha forte e resistente. Então, acho que vai ser em cima disso, sabe? Mas a gente vem se preparando, até a nossa Nutri, o psicólogo, vem trabalhando junto com o time também nessa questão, vem regulando a alimentação dos atletas e tal, justamente para a gente encarar isso e junto com os treinamentos que a gente está tendo. Então, eu acredito que eles venham com alguma surpresa também, que eles devem mudar alguma coisa no jogo deles, mas como disse o João, a gente está impondo também um jogo novo, a gente está utilizando recursos que a gente tem ainda na liga, e vamos para cima deles, né? Até porque eles tiveram um retorno de alguns atletas que estavam machucados, atletas muito importantes que estavam machucados na primeira parte do ano, que acabaram retornando durante a competição, jogadores de calibre de seleção brasileira que tiveram em Copa do Mundo, então vai com certeza ser um jogo um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil do que foi na primeira fase. Eu sei que a Agas está com uma pergunta na ponta da agulha, mas falando de seleção brasileira, tivemos convocação. Hoje, convocação de jogador do Santa Maria Soldiers. Vinícius Zanon convocado novamente, né? Exatamente, mais uma vez, né? Já não é a primeira convocação dele, já é um jogador com várias passagens pela seleção, e para nós sempre um motivo de orgulho, né? E vocês costumam trocar informações com ele, conversar sobre como é jogar na seleção brasileira? Ele sempre relata pra gente as experiências que ele teve, né? Tanto por ser dessa magnitude que foi jogar uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Essa bagagem que ele tem, pra nós sempre agrega, tanto pessoalmente como no sentido do jogo. Ele sempre acaba sendo um professor, assim, pro pessoal. Para nós é sempre muito importante ter a experiência dele. O Leonardo, agora que está jogando na linha defensiva também, junto com ele, acho que tem mais informação disso aí. Com certeza o Zanon é um cara, digamos que muito diferenciado, sabe? Ele é muito disciplinado no jogo, e o cara tem uma pilha, assim, uma força de vontade de jogar que ele passa para os outros jogadores, sabe? Ele tá ali do teu lado e tá te pilhando e te ensinando e mostrando o caminho certo. Então, com certeza é um jogador que pesa muito no time, de extrema importância, e tá onde tá por muito mérito dele. Quando você coloca essa situação, Leonardo, de um jogador muito disciplinado, o que é um jogador disciplinado no futebol americano? No futebol, a gente sabe que o jogador disciplinado é aquele que taticamente obedece o técnico e também não toma muitos cartões. Mas no futebol americano, o que é o jogador que se destaca pela disciplina, como você colocou? O Zanon, ele é um cara assim, ó, que ele sabe muito do futebol americano, ele conhece, ele estuda o jogo. É um cara que treina muito,
É quase um treinador ali dentro do campo, é isso? Ele é o coordenador hoje da linha defensiva, né? Então, ele já comanda aquela parte ali. E é a pessoa que leva em cima o cargo, sabe? Dessa confiança. Todo o pessoal confia muito nele, na palavra dele. Então, a disciplina, no que eu quis dizer, é isso, sabe? Ele leva isso pra vida dele, assim, a regra de treinar, de estar ali muito pilhado todos os dias, incentivando todo mundo, ensinando. Então, acho que é isso que eu quis dizer com disciplina, assim. Perfeito, perfeito. Bom, o Soldiers já foi tetracampeão gaúcho, né? Já viajou aí, já foi a várias distâncias aí no centro do país para disputar partidas e tudo mais. Mas se vencer essa partida, João e Leonardo, o Soldiers atinge, digamos, o maior status, né? Em nível nacional, né? O maior status, ou seja, ficar entre os 4, entre os 8 ele já está, como colocava o Leonardo, mas ele atinge o maior status, né? Como é que vocês trabalharam isso psicologicamente, como o Quintana também já colocava, o professor Gilson questionava, a Agnes também, mas como trabalhar isso mentalmente para que essa situação de estar entre os 8 melhores, de poder ficar entre os 4 e daqui a pouco até disputar uma decisão, não atrapalhe emocionalmente o time? Isso não vire um adversário psicológico para vocês e de certa forma vocês tenham de, daqui a pouco, acabem sendo surpreendidos em casa, por exemplo. Como eu estava vendo bastante essa semana, eu estou tentando levar assim, o pensamento para uma linha que, óbvio, como eu falei, a gente tem essa responsabilidade com outras pessoas, com a cidade, mas acho que a responsabilidade ela é muito maior com a gente mesmo, sabe? Porque se a gente for somar na nossa vida, todas as vezes que a gente vestir a camiseta do Soldiers, todas as vezes que a gente jogar futebol americano, vão ser poucas vezes. É uma oportunidade única que a gente tem de estar no lugar que a gente está agora. E a gente construiu isso pelo nosso mérito. A gente veio construindo isso há anos. Então a gente está nessa posição que a gente está agora, capacitado a decidir uma final da conferência em casa. Para nós, a gente tem essa responsabilidade com a gente, porque a gente quer lembrar desse dia de sábado agora como um dia bom. A gente não quer contar histórias de um dia que não deu certo. A gente um quer dia de frustração, não, é um dia de glória. A gente quer se lembrar assim, que as pessoas venham falar com a gente, parabenizando a gente pelo jogo que a gente fez, pela vitória que a gente teve, não consolando a gente por um resultado negativo. Mas é importante falar também, né, Jareta, que o feito dos Soldiers ele é tamanho e também não se pode colocar como uma obrigação a vitória. Não é um jogo jogado. O Crocodiles é um time que até porque no outro lado tem uma equipe que também... Que é bicampeã. Que eliminou, inclusive, é bicampeã, tem um histórico e eliminou, inclusive, um favorito que é o T-Rex. Que tem o mesmo objetivo. Tem jogadores da seleção, como eles colocaram, então acredito que por parte da torcida e Santa Maria, eu acho muito interessante falar sobre isso na questão da parte do apoio. Porque isso que o João coloca, e eu acho muito interessante, o projeto dos Soldiers, a gente falava isso no último programa, né, João? É de uns meninos sonhadores apaixonados por um esporte que não existia na cidade. Começa por aí. E eles foram levando o processo de uma forma tão séria e de uma forma que parece uma empresa, uma forma empreendedora no sentido de conseguir patrocínio, de conseguir uniforme, de conseguir local de treinamento, de conseguir material, de conseguir se inserir em torneios, trazer atletas, divulgar a marca. Foi indo tanto que, olha o ponto que chegou o Santa Maria Soldiers, entre os 8 melhores do país, podendo chegar aos próximos 4. Mas a gente tem que saber reconhecer esse tipo de feito. Porque não se cria uma espécie de exigência que se não conseguir uma classificação, trabalho perdido. Não funcionou, o que deu errado no planejamento, eu acho que não é por aí. Terra arrasada, não, pela estrutura não é por aí, que o Santa Maria Soldiers criou e ainda vai vir a criar, é um grande feito. A gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, isso. E após isso, a gente torcer, acompanhar e incentivar a população, é claro, para ir ao estádio Presidente Vargas no sábado, dar essa força para o Santa Maria Soldiers. Beleza. Vou convidar o professor Gilson, Quintana, Agnes, os nossos convidados, para dar uma olhadinha aqui na tela, porque agora a gente tem o diagrama. Olha só o diagrama e olha que legal poder ver os Soldiers. Uma vez a gente olhava ele aqui, né? Agora a gente já olha ele aqui entre os 8. E olha só quem que eles enfrentam. Se passarem pelo Crocodiles, e claro que vocês pensam no Crocodiles, vocês pegam ou o Sada Cruzeiro, em uma eventual decisão, e esse time aqui, João? O Tritões de Vila Velha. De Vila Velha Espírito Santo. O Cruzeiro é o mais forte, é o favorito. Com certeza. Né? E se vocês passarem pelo Crocodiles, jogam muito provavelmente no centro do país as semifinais, é isso? Não, a semifinal ainda aqui em Santa Maria, pelo critério do regulamento. Perfeito. E aí sim, se porventura a gente passar para a final nacional,
Aí vai depender também do adversário que a gente vai vir enfrentar. Se for da chave do Nordeste, aqui em Santa Maria, se for da chave do Centro-Oeste, e aí sim, ou em Cuiabá ou em Brasília. Ou seja, o Cruzeiro tem um velho conhecido de vocês. Exato. Né? Teve esse ano na temporada. A gente tá esperando E esse duelo. financeiramente talvez é a equipe mais forte dessas que estão aí nessa reta final. Com absoluta certeza. Então o Cruzeiro é a equipe mais temida pela equipe do Soldiers. Eu não digo temida, mas acho que respeitada. A gente respeita muito eles pelo projeto que eles vêm trazendo, que, óbvio, a gente fica, não vou dizer com inveja, mas porque é bom pro cenário do futebol americano ter uma empresa que invista tanto, que acredite tanto no esporte, mas com certeza a gente queria ter um pouquinho, um pedacinho desse bolo aí pra gente também. Isso Legal. vem fortalecer ainda mais aquela questão do mérito deles. Né? Não há Perfeito. esse aporte financeiro por trás do Santa Maria Soldiers hoje. Com né? certeza. É Clinton o nome do jogador, né? Clinton. Nome de presidente, né? Ex-atleta Santa Maria Soldiers que hoje defende as cores do Sade Cruzeiro. Resultado mais recente de vocês, 9-0, né? Sobre o HP também paranaenses, né? Vamos dar uma olhadinha de novo nos lances aqui, João? A gente tem para mostrar aí agora, agora sim, agora pode jogar, gurizada. Fiquem tranquilos aí. O Santa Maria Soldiers de verde e de preto, os primeiros 6 pontos do jogo. Vou te dar o do Douglas Elesbão, passe do Douglas Rodrigues, em abrir o placar. Pode ver que o jogo estava bem pegado, assim, foi só no terceiro quarto que a gente conseguiu abrir o placar. E aí, infelizmente no chute a gente não conseguiu converter a primeira vez. E aí o fim de gol que botou os pontos finais já no último quarto de partida, do Santana, 9-0. Sacramentando a vitória aí, né? Eu tinha comprado uma camiseta do Soldiers pra mim, dessas aí, né? Mas eu cheguei em casa, né? E daí meu filho colocou a camisa e disse é minha. Né? E eu fiquei marchando. Então eu vou fazer uma promessa, né? Se o Soldiers passar agora, eu vou comprar a camiseta branca. Branca, tá? Vou comprar branquinha agora. Só não deixa a mostra pro Guilherme lá. Não, mas acho que vai ser perdida de novo. Né? Vou comprar branquinha agora. Olha aí, ó. Rola muito cumprimento, né? Muita saudação e tal. Talvez por isso que a partida é longa, assim, também, João. Os caras marcam um ponto ali, se cumprimentam, tocam na cabeça, trocam um cumprimento com as mãos, tocam nos ombros e tudo mais. Como é que é A isso? gente sabe que dentro de campo tem a rivalidade, mas a gente tem que respeitar porque é um companheiro de esporte, né? A gente tá todo mundo lá brigando pelo mesmo objetivo, que é o crescimento do futebol americano no Brasil. Então a gente tem que ter esse respeito, embora às vezes saia uma palavrinha aqui, outra ali, mas a gente, no final do jogo todo mundo consegue se Faz parte do vocabulário de campo, né? Palavras que a gente não pode proferir aqui na televisão. Sai um xingamento, sai aquele assim, ó, tu não joga nada, tu vai errar. Aqui que a gente joga nas linhas ali também. Ele tem uma cara que... Imagina, desse tamanho, né? Ele chegando pro cara e... Não joga nada, né? Rola isso, Eu Leonardo? lembro que às vezes o cara é maior que ele também. Tem uns, Não, mas tem que uns caralho. grandes aí. Não, nas linhas ali rola bastante. Eu acho que faz parte do jogo também, né? Tu tenta entrar na cabeça de um atleta. A final do Gaúcho do ano passado, que foi contra o Juventude no Gigante Ball, a gente utilizou disso em cima de um jogador, hein? Do Cauã Pivato, né? Ele é jogador atualmente do Sada Cruzeiro. É um cara muito respeitado, a gente sabia da grandeza Também dele. o cara que teve na Copa do Mundo pelo Brasil. Ele jogou pela Copa do Mundo no Brasil Onças. E a gente utilizou disso, tipo, cara, vamos entrar na mente desse cara, vamos correr em cima dele, vamos falar besteira. Vamos falar. E a gente Sim. passou o jogo todo falando. E o que vocês falavam pra eles, assim, daquilo que pode ser publicado na televisão? O que vocês falavam pra eles? Olha, quase nada. É melhor deixar no imaginário. Vamos deixar no imaginário, né? Aquela história, quero ver se tu não mereceu a camisa do Onças, quero ver me parar. Se eu te paro, eu posso jogar na seleção também. Essas aí, as melhorzinhas, né? Não dá pra falar muito. Era a tradicional provocação, né? Para desestabilizar o jogador. A gente utiliza Mas isso disso nos esportes é bem tradicional. O vôlei, que é um esporte sem contato, Tem muito você disso, assistiu né? a partida entre Cuba e geralmente o Brasil, porque o Brasil cai na Isso. pilha numa facilidade, né? Mas existe essa provocação sem contato. Imagina tu podendo ficar no ouvido do cara ali, mano. Isso é normal. Nos anos 90, né, Brasil e Cuba, principalmente no feminino, sempre dava uma confusão. Sempre dava um probleminha, né? Mas sempre havia provocação de... Não, e até No hoje, futebol. só que hoje é um pouco mais disfarçado. É, exato. Existe. Eu acho que faz parte, sabe?
E como assim, no final do jogo a gente se cumprimenta e tal, e as principais palavras que a gente fala é, cara, é do jogo, né? Tamo junto, né? É esporte. Bom retorno, valeu por ter Bom retorno. jogo. Ainda mais que ganhou, né? Principalmente quando o adversário perde, né? Se perde, vai lá e murcha os pneus do ônibus da saída. O cara fica pé da vida, né? Vem surgindo na internet aí umas historinhas que a gente é campeão paranaense esse ano também, né? Ah, é A gente verdade? acabou ganhando em todos os times do Paraná que a gente enfrentou 3, ganhou os 3. Sim. Ele ganhou do HP 2 vezes, mas a gente precisa agora sábado confirmar esse Exato, título, né? confirmar isso. Sabe qual é o apelido dos Soldiers agora na internet também, senhor? Inimigos da HP. Inimigos da HP. É, ganharam as duas partidas. Pois que o enfrentaram. João traz um detalhe interessante. O Crocodilos com certeza vai usar essa estratégia, João. Com certeza eles vão colocar, olha, um adversário que tradicionalmente vence as equipes paranaenses. Mas e aí? Como fazer agora sábado a partir das 3 da tarde no estádio Presidente Vargas aqui em Santa Maria para fazer com que essa Mudar a estratégia história, deles como? Olha, Fazendo o jogo que vocês vêm fazendo. Jogando de duro fato. como a gente vem jogando desde o início do ano. E eu não falo nem só da BFA exatamente, mas no Gauchão, o primeiro jogo que a gente entrou no Gauchão, a gente já veio pronto para mostrar a proposta que a gente tinha para apresentar esse ano, que era dominar o jogo do início ao fim, que é o que a gente vem se propondo a fazer. Tem dado certo, até agora perdemos apenas um jogo na temporada, então acho que é por aí o caminho. A gente vai ir para cima deles da mesma maneira que a gente já foi. A gente tem um pouquinho de dívida ainda com eles, porque lá em 2013 a gente jogou lá em Curitiba, ele tomou uma lavada e a gente conseguiu pagar um pouquinho dessa dívida agora na primeira fase, mas ainda tem um pouquinho para quitar isso aí de vez. E olha que eles vão estar acompanhando o programa pelo Nifra Online no nosso canal do YouTube, hein? Eu tenho toda certeza disso para vir tentar depois desafiar a equipe de Santa Maria aqui no próximo sábado. Fica o convite para a torcida, né? Mais uma vez que compareça no estádio Presidente Vargas, porque você já falou, se passar, independente de quem venha, seja Cruzeiro ou seja a equipe de o Tritões, vocês jogam em Santa Maria ainda, tem a melhor campanha. E dependendo da situação, até a final do Campeonato Brasileiro ocorre que não tem mais aquele esquema de levar para o centro do país, ter a transmissão ao vivo de algum canal, alguma coisa? Esse ano, como a BFA é o primeiro ano que ela acontece nesse formato, né? Com esse nome, com esse formato. Então, o regulamento trouxe essa ideia de ter esse rodízio de sedes da final, como já acontece em outros campeonatos, da mesma maneira como acontece nos Estados Unidos com a NFL, que cada ano o Super Bowl é em uma cidade diferente, já pré-estabelecida, e que vai acontecer então esse rodízio de prioridades das sedes, né? Dependendo de quem classificar. Então, se eu não me engano, a final aqui garantida, teoricamente aqui no Sul, seria só daqui, acho que duas temporadas. Mas a gente tem a possibilidade já de trazer ela esse ano, se der o acaso desses adversários chegarem também. Já pensou Santa Maria com uma final de campeonato brasileiro de futebol americano? A gente sempre imagina assim, né? Pensa, pô, mas os Soldiers mais uma vez, tá aí os Soldiers mais uma vez. E cada semestre, vamos dizer assim, é uma surpresa agradável no sentido de avanço, de progresso, né? E o Soldiers se mantém forte, cada vez mais forte. Não, agora não vai dar, agora vai ser o T-Rex. Tudo bem, passou. Vem o HP, vai, sabe? Até onde vai esse limite aí, esse né? limite? Tomara que até final, né? A gente fica na torcida que cada vez mais eles se preocupem só em jogar, né? Isso é e não fundamental. ficar também naquela parte burocrática, de ter que ir trazer patrocínio, de ajudar na organização do evento. Porque fazendo isso, boa parte do grupo, olha os resultados que eles estão conseguindo, imagina um dia que eles só tiverem que entrar em campo, representar, vestir a camisa. Legal. Sábado, 3 da tarde, estádio Presidente Vargas. O pessoal pode chegar por volta de 1h30 lá já para aquecer. Os ingressos antecipados, como é que funciona? Os portões abrem às 2h, os ingressos estão à venda nos pontos já tradicionais, que são a Barbearia Padova, Game Center, o Elo Studio Personal, Totem Vestibulares, Wizard Idiomas e o pessoal do Camobi, lá na Sou Mais Camobi, no centro comercial. E também pelo nosso site, o smsoldiers.com. Os valores, R$10 a arquibancada coberta, R$15 as cadeiras, e na hora dessa vez, por se tratar de uma final, vai ter um pouquinho um acréscimo, não vai ser 15 e 20. E tá todo mundo convidado, a gente quer convocar muito forte o pessoal, infelizmente no jogo do HP, pelas condições climáticas a gente teve um público um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas agora para esse jogo a gente precisa muito da força da torcida, precisa do apoio total de toda a população de Santa Maria para carregar a gente para
para esse título da Conferência Sul. Soldados contra crocodilos. Que duelo. Soldados de Santa Maria. Que a população não esqueça disso, né? Exatamente. Hora de apoiar esses soldados. Um jogo que promete. E deixar claro também que as informações, para o pessoal que quiser algum detalhe, tem a página do Facebook de vocês também, né, João? Também a nossa página no Facebook, nossa conta no Instagram. Pode só entrar em contato com a gente lá, que o pessoal tá pronto para responder todo mundo. João Blatt, Leonardo Chaves, atletas do Santa Maria Soldiers, boa sorte para vocês, boa sorte para toda a equipe. A gente se despede com mais imagens dos caras que são tetracampeões gaúchos e finalistas, né, da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, né, roda as imagens, vem o intervalo. Depois desse intervalo, a gente tem um dos maiores nomes da história do tênis do Brasil participando aqui do Central do Esporte. Não perde não. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte. Muito obrigado para você que nos acompanha também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Central do Esporte no primeiro bloco falou do Santa Maria Soldiers, que disputa a decisão da Conferência Sul em Santa Maria neste fim de semana contra o Coritiba Crocodiles. E neste segundo bloco é hora da gente falar de tênis e também de futsal. E a gente começa falando de futsal porque professor Gilson, Agnes, José Quintana Júnior tem equipe da região aqui, da região central, tendo oportunidade de chegar às semifinais do Estadual Série Bronze. Eu estou falando da ACF, que eliminou a União aqui de Santa Maria. E não é, professor Gilson Pedro, que os caras ganharam o primeiro jogo, mesmo jogando em São Cepé, jogando fora, não na cidade habitual, o mando de campo era deles, mas jogaram em São Cepé. E olha, teve uma tal de invasão a São Cepé lá e tudo mais, ganharam 1-0, aliás, 5-4, um jogo bem disputado, hein? Pois é, a ACF ganhou da principal equipe. A equipe de melhor campanha, exato. Aproveitamento, né, na Série Bronze, a equipe de Marau, e vai para Marau agora, né, jogando pelo empate, né, no tempo normal. Se perder no tempo normal, tem ainda direito à prorrogação, onde o empate passa a ser da equipe de Marau. A ACF não é uma equipe brilhante tecnicamente, mas tem muita garra, muita disposição, marca, nunca desiste do jogo. Eu acho que aí reside a maior virtude, né, do time de Caçapava. Lutar sempre, luta do início ao fim, independente da desvantagem no placar. E aí reside, né, a possibilidade de classificação de chegar a uma semifinal. É importante fazer uma contextualização para o pessoal que acompanha a Central do Esporte. A ACF saiu vencendo a partida, né, depois acabou levando a virada, depois retomou o placar, só que nos últimos 30 segundos, Quintana, Agnes e professor Gilson Piber, a ACF estava sem um jogador, estava jogando com 4 jogadores em quadra, o jogo estava empatado, e aí teve a chance de tiro livre, para marcar um gol em um tiro livre contra a equipe de Marau, né, e
permanecendo com um jogador a menos. E aí, este gol que a gente está mostrando agora no Central do Esporte decidiu a partida. Olha só, o chutaço do goleiro reserva, hein? Entrou só para cobrar o tiro livre, olha só. Olha, canhoto, hein? Gol do Ilo, né? Gol do Ilo, canhotinho. Ó. Que categoria, hein? E o goleiro de Marau, um gigante, né? Um gigante lá, e o Ilo achou espaço para meter no ângulo superior direito. Que tiro livre bem batido. Que técnica, hein? A explosão da torcida da ACF lá em São Cepé. Ele chutou exatamente por sobre o ombro direito do goleiro. A bola passou aonde podia passar. Inacreditável. Muito boa cobrança. Obviamente, se ele entrou, ele já é o homem de confiança para esse tipo de lance. Exatamente isso, porque o Daniel Torres, que é diretor da ACF, que já participou outras vezes do Central do Esporte, mais uma vez participa conosco, e ele vai relatar aí sobre essa oportunidade de chegar a uma semifinal, de enfrentar a equipe de Marau, que é a melhor equipe do Estadual Série Bronze de futsal, no aproveitamento técnico, mas principalmente desse tiro livre aí. E ele tem também uma promessa, hein? Ele faz uma promessa e a gente vai rodar agora aqui no Central do Esporte. Olá, amigos do programa Central do Esporte da TV Unifra. É um prazer mais uma vez estar no programa de vocês. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre o que estão chamando da invasão Caçapavana em São Cepé. Nunca tinha tido um público tão grande na cidade e a gente saiu com a vitória de 5-4. E estamos levando o jogo para Marau com uma boa possibilidade de conseguir a classificação. A gente sabe que lá é difícil, assim como a gente jogou em Santa Maria contra a equipe do União e foi difícil, a gente sabe que lá vai ser difícil também, eles com o apoio da torcida, mas a gente está conseguindo jogar bem, está conseguindo armar bem a marcação, está saindo no contra-ataque bem, se preparar essa semana e ir para Marau para fazer um bom jogo, né? A equipe de Marau é muito boa e a gente conseguiu, com muita raça, determinação ali dos jogadores, conquistar essa vitória. Foi um drama, assim, digno para cardíacos. A partida estava 4-3 para nós e faltando 3 minutos, mais ou menos, em torno de 3 minutos, a gente teve um atleta expulso e a gente sabia que tinha que jogar todo o resto do tempo com um jogador a menos ou até sofrer um gol. A gente se postou bem em quadra, conseguiu encaixar a marcação neles, né? E numa jogada eles cometeram a sexta falta, eles estavam com as faltas estouradas, faltando 30 segundos, a gente resolveu colocar o nosso goleiro reserva, que chuta muito bem, e faltando 30 segundos ele fez o gol de 5-4. Aí tudo foi festa, a gente conseguiu fechar bem ali, tivemos ainda o nosso goleiro Nado com 2 defesas nos últimos 10 segundos, eu fiz uma promessa, né, pro pessoal aí que sempre me faz o convite da TV Unifra aí, do programa Central do Esporte, que se a gente for para a semifinal terça-feira eu vou estar ao vivo aí com vocês e vou levar mais um jogador. Um abraço para vocês aí e boa sorte para a CF. Valeu, Daniel, parabéns pro Ilo, né? Que chutaço do Ilo, e olha, a gente vai cobrar, hein? Se a CF passar, nós vamos cobrar a presença do Daniel aqui com um jogador aqui no Central do Esporte, hein? Vão ter que fazer a viagem. Caçapava deve estar em polvorosa, né? Pelo êxito aí da ACF, né? E olha, não vai ser nenhuma surpresa se a ACF voltar de Marau classificado. Eu ia dizer, vai ganhando confiança. Empatou em casa com o União, todo mundo dava o União como grande favorito, veio aqui e ganhou do União em Santa Maria. Ganhando o favorito lá em São Cepé, em casa. Fez a lição de casa, né? Exato, vai pelo empate, vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, e a estratégia vai se moldando. A expectativa interessante. No final de semana, Agnes Quintana, eu conversava com um comentarista do Central do Esporte aqui e tudo mais, e ele já me dizia, olha, o resultado do jogo foi esse, e vou dizer, hein, o Marau vai suar muito lá se quiser ganhar da equipe da CF, hein. Dá pra descobrir quem é que foi esse cara que conversou com a gente aí pelas redes sociais, hein. Eu esperava um bom jogo, assim, não que não esperasse a vitória da CF, mas né, Marau chegava credenciada pela melhor campanha, né? Tem tradição no futsal. Tem alguma aposta, professor Gilson? Olha, eu acho que o jogo vai para a prorrogação. Né? É um sentimento que eu tenho. Agora, o que vai ocorrer depois é difícil de prever, né? Na prorrogação é difícil. Porque no futebol, no próprio futsal, não tem uma lógica muitas vezes não, várias vezes não tem uma lógica implícita nisso, né? De que o melhor vá vencer de fato. O Nadas Branco, de Rio Pardo, ganhou do 15 de Vila Maria, né? Que era um time favorito, claro que vai decidir em casa, mas o Nadas
né? O Nadas de Rio Pardo vai na mesma situação da ACF. Cerro Largo cedeu o empate para a Teutônia. Né? Cerro Largo cedeu o empate para a Teutônia, o jogo em Teutônia agora, né? E a equipe de Chapada, o Jactaquivá, perdeu em casa para Cerca de Casca por 3-2. E agora vai ter que reverter fora de casa, ganhando 2 vezes. Agora, como é forte o futsal na região norte do estado, né? Casca, Amaral, Vila Maria, né? Região do Planalto. Pega ali, né? Serra Norte, né? Serra Norte ali, Planalto. A região lá, Gereta. Sempre tiveram tradição, né? Na Prata Armando também, né? O Armando tem uma equipe jogando na de Prata, Maria, na Prata, Passo Fundo, está um empate da Série Ouro. Da Série Ouro, exato. Ganhou do Parobé, em Parobé, e a Uruguaianense empatou em 1-1 com o time de Fortaleza dos Valos, em Uruguaiana. O Marau, a Associação Marauense de Futsal, essa equipe que joga, não é a mesma, evidentemente, que a Perdigão, porque a Perdigão foi campeã em 1992, se não estou enganado, né, do Estadual Série Ouro de Futsal. Um time que tinha o Mateu, que tinha destaques, e se não estou enganado, em 1992. Depois teve uma hegemonia da enxuta ali, seguida, a CBF veio logo em 1996, o Internacional também com títulos, Ubra, né, Inter-Ubra, na verdade. Eu lembro do time, né, da Perdigão, que era Mazureik, Marcelinho, Ronaldão, Jailton e Mateu. Isso, o Mateu era um... Doutor Mateu, né, que chamava. Doutor Mateu. O Mazureik era folclórico, né? Olha aí, olha aí o professor Gilson Piber com as histórias. É o nosso Google, a nossa enciclopédia. Olha, eu fui umas 2, 3 vezes a Amaral, né, no ginásio Jaquir Francisco Foreste. Exatamente. Jaquir com Y. Inclusive parente do Mateu, né? Parente do Mateu. Da bom família ginásio do Mateu. lá para se jogar, viu? Se o professor Gilson Piber tem histórias no futsal para nos contar, quem vai ter histórias para contar para os filhos, para os netos, é o José Quintana Júnior, porque o José Quintana Júnior teve a oportunidade essa semana, semana que passou, na verdade, de conversar com um dos maiores nomes do tênis brasileiro. O Fernando Meligeni esteve em Santa Maria para ministrar a clínica de tênis, né? E eu sei que você gosta de jogar tênis, eu sei que você é um admirador, acompanha... Ele e o Márcio Santos são os nossos representantes aí na próxima Olimpíada Televisiva. Começo te perguntando como foi a sensação de poder entrevistar, de poder bater um papo com o Fernando Meligeni, e já aproveito para você também explicar para a gente, chamar o material que você gravou com ele. Difícil falar sobre isso, porque eu estou completando 10 anos como jornalista formado, né? E fora as experiências como acadêmico, que são bem impactantes, como nessa trajetória de 10 anos eu tive a oportunidade de entrevistar algumas figuras folclóricas, né? Mas eu confesso que o Meligeni foi uma espécie de... me senti um menino novamente, de 17 anos, encarando o ídolo. Aquela história de foi ídolo, ali era o jornalista entrevistando um personagem do tênis nacional, mas ao mesmo tempo um menino que acompanhava tênis nos anos 90, fã daquele cara que ele estava entrevistando, e sigo sendo fã ainda mais pelo que ele faz fora das quadras, pelo que ele representa e pela luta dele pelo esporte. E ainda fiquei mais fã ainda pela forma com que ele nos tratou, pela forma com que ele foi receptivo a nós, porque a gente sabe que às vezes aqui na cidade tem algumas figuras que quando fala assim TV universitária, coisa assim, sobe uma espécie de estrelato e dificulta o trabalho da imprensa. E a gente, quando trabalhou na grande mídia, o acesso era muito mais fácil, a gente reconhece isso. Ele não tinha assessoria de imprensa nenhuma, ele simplesmente ele nos atendeu. Eu perguntei se ele podia nos conceder entrevista, ele, vamos lá. E a entrevista saiu de uma forma que eu não consegui fazer metade das perguntas que eu queria, de tão bem que ele fala, de tanto que flui o assunto com ele, que o pessoal do Avenida Tênis Clube já queria me matar, porque eles queriam começar logo o jogo lá de exibição e eu não largava o homem fazendo entrevista ali. Sim. Então foi fantástico. Um cara, para quem acompanha nas redes sociais, sabe o quanto ele luta pelo esporte, o esporte digno, o esporte honesto, sem corrupção, incentiva o esporte como um todo, não só o tênis. Então para mim foi uma honra que eu não consigo descrever, Jareta. E para chamar o material, digamos assim, eu acredito que acompanhar do trabalho que ele realizou muito bacana aqui em Santa Maria, com a clínica de tênis, e principalmente o que ele acha que precisa mudar na mentalidade dos brasileiros, de quem gere o esporte, para que a gente de fato tenha uma mentalidade de sucesso. Esse sucesso não represente apenas medalhas, mas a formação dos futuros atletas. Vamos dar uma olhada então, vamos conferir.
A TV Unifra tem a honra de entrevistar um dos maiores tenistas da história do Brasil, Fernando Meneghini. Tudo bem, Meneghini? Tudo jóia, prazer estar aqui. Prazer todo nosso, muito obrigado pela satisfação. Eu queria começar falando sobre como é que funciona essa clínica de tênis que veio passar para a galera aqui em Santa Maria. A clínica, eu faço essa clínica em vários lugares, há já mais de 14, 15 anos que eu venho viajando o Brasil e jogando tênis com as pessoas. Eu tento diversificar, né? Então, trazer um pouco dos bastidores do circuito, um pouco de técnica, as pessoas, as crianças jogarem um pouco comigo. Tenho uma vontade muito grande de ganhar de mim agora que eu fiquei velho, então é uma clínica bem dinâmica, bem alegre, é bem a minha cara mesmo. Então a gente tenta abordar um pouquinho de tudo dentro de uma quadra de tênis, é rápido, né? Porque a gente são várias clínicas com vários jogadores diferentes, mas tenho certeza que vai ser muito legal. É voltado mais para quem está pensando numa carreira profissional ou voltado também para quem curte bater um tênis no fim de semana? Qual é o público-alvo da clínica? A gente tenta dividir, né? Quando eu venho para um clube, quando eu venho para uma cidade que faz muito tempo que eu não venho, tenta pegar a criançada, se divide com a criançada, se divide com o tênis amador que quer curtir, bater uma bola e é um cara que é um aficionado que vem uma vez por semana, 2 vezes por semana. E também, se o clube comporta uma galera que joga bem tênis, também a gente divide para ter mais ou menos o mesmo nível. A clínica ela fica mais dinâmica, mais legal, mais agradável para quem está jogando. Então a ideia é tocar o máximo, por isso a gente vai estar fazendo 4 clínicas diferentes, né? São 4 horários com pessoas totalmente diferentes para a gente tentar tocar quase que o clube inteiro. Com certeza quem vai assistir essa reportagem, ou quem ficar sabendo da tua passagem de Santa Maria vai se perguntar, puxa, eu perdi a oportunidade. Mas também tem um livro, 6-0, As Dicas do Fino, que tem uma série de dicas semelhantes a que tu trabalha na clínica. As Dicas do Fino começou com uma história de YouTube, de Facebook, de querer passar pro cara que é meu fã, que me segue nas mídias sociais e começar a falar um pouquinho sobre tênis, como dicas. Hoje eu vou falar sobre a direita, vou dar 2 dicas para vocês. Hoje eu vou falar da esquerda, hoje eu vou falar do saque, ou do lado mental. E depois de quase 100, 150 dicas que eu dei no Facebook, eu acabei colocando tudo isso dentro de um livro. A ideia é você tocar desde o lado técnico, que é a coisa mais beabá, até o lado por que jogar tênis, como eu analiso um bom treinador ou não, como que eu escolho esse professor, tem um lado mental, tem um lado de relacionamento entre pai e jogador, pai e técnico, que também é uma outra coisa muito maluca. E a gente colocou tudo isso, dividiu no livro com capítulos e foi um maior sucesso, tá maior sucesso. A galera tá curtindo, quem gosta de tênis, quem quer jogar tênis profissional, todo mundo tá lendo e tá curtindo muito. Fino, tu que enfrentaste os maiores tenistas da época que tu jogou os maiores torneios do mundo, além da questão técnica e tática, o fator psicológico no tênis ele é bastante importante. O que tu passa para a gurizada para essa questão psicológica também dentro de quadra? Eu acho que às vezes a gente é muito duro com a molecada, né? O que eu tento passar, às vezes muito mais, pro tenista é que ele tem que se perdoar. Dentro de uma quadra de tênis a gente entra para errar um monte de bola, né? A gente acerta muito, mas todos os pontos, a grande maioria dos pontos acabam em erros de alguém, né? Na hora que você vê uma estatística de tênis, é uma quantidade de erros gigante, principalmente para os amadores, para 4, 5, 10 winners no final, pontos decisivos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é um esporte de erros, um esporte onde o teu adversário está colocando bolas te dificultando o tempo inteiro. Então não adianta você achar que você vai ser o Federer, a Serena Williams o dia inteiro, que não vai errar aqui, até eles erram. E para os pais, eu tento passar um pouco dessa... A gente esquece a idade dos nossos filhos, né? A gente olha tudo isso com a idade que a gente tem, 40 anos, 50 anos, 60 anos, olha um menino de 12 anos cometendo erros e fala, mas como? Eu não fazia isso. Parece que a gente esquece que a gente já foi criança, né? Então, o Brasil precisa muito de informação. Principalmente num esporte como o tênis, que não é o esporte número 1 do Brasil, não é um esporte onde todo mundo quer falar sobre esporte. Então, eu sei qual é a minha responsabilidade dentro do esporte, tendo que trazer um pouco mais de informação. Pegando esse gancho, o Meneghini, hora a gente chama de Fino, hora de Meneghini, que é o apelido, que é o nome, mas pegando o gancho dessa parte, a gente acompanha também esse teu trabalho fora das quadras, esse trabalho muito consciente, um trabalho bastante crítico, onde tu foi um dos personagens que marcou muita gente falando que o problema da Olimpíada no Brasil é que um dia após a Olimpíada o legado não ficaria para o esporte. A gente acompanha que tu estava certo, o legado de fato não permaneceu. Por que tu acredita que é tão difícil fazer esporte no Brasil? O que dificulta tanto como é o caso do tênis?
existe uma grande diferença entre você fazer política e fazer esporte, né? E querendo ou não, tanto nas pessoas quanto na execução, a gente quis fazer o esporte como político, né? Os ministros dos esportes, quem são? Caras políticos. Quantos ministros dos esportes foram esportistas? Poucos ou nenhum. Quando tem uma decisão, está muito politizada a decisão, está muito... eu não vou dar nada para esse cara porque eu tenho que dar para aquele outro, aquela coisa de dar para todo mundo, abrir espaço. Eu acho que a gente tem que aprender o que é ser esporte, o que é ser um dirigente esportivo e o que a gente quer com o nosso país com o esporte. Quando a gente fala que a gente quer um pouquinho mais de verba no esporte, é a última pasta, as pessoas já vêm e falam, não, mas e a saúde? Sim, a saúde, a educação, a criminalidade, tudo, a justiça, tudo tem que ser melhor no país. Mas não por isso a gente tem que deixar os outros lugares. A gente tem um grande problema de gestão esportiva, como a gente tem problema de gestão do país, né? Eu sou muito crítico porque eu que gostaria de ver, gostaria antes de morrer ver, que o esporte é gerido por pessoas que entendem do esporte. Eu sempre boto essa discussão, por que as confederações ou o Comitê Olímpico são dirigidos por pessoas que não fizeram faculdade, que não têm experiência nenhuma em gestão. Qualquer grande empresa multinacional, o presidente é um cara que não sabe? Por que no esporte sim? Por que a gente tem essa diferença? Os Estados Unidos mostra pra gente todo dia o que é ser bom gestor na NBA, NFL, no beisebol. Por quê? Porque tem um presidente, o presidente está fazendo besteira, o que acontece? Ele sai, é mandado embora. Aqui não, a gente tem um perpetuismo, como no caso do Nussmann, como no caso de tantas federações. E isso faz muito mal ao esporte. Porque falaram que o Nussmann é o melhor presidente que já viu na história, ele vivia falando isso, ele ficou 20 anos e hoje está com problemas. Então, não era melhor depois de 4, 6 anos pegar outro cara? E se o outro cara for mal, volta o Nussmann, não tem problema nenhum. Mas mostra que o outro cara é ruim. É isso que é o problema do país. E eu sempre vou bater porque eu não tenho rabo preso. Então, eu não vivo do dinheiro público, eu não vivo do dinheiro de confederação, eu não vivo do dinheiro do COB, eu não vivo do dinheiro, eu vivo do meu trabalho. Então, eu tenho o direito de me expor e de falar as coisas que eu penso. Para a gente encerrar de uma maneira positiva, para essa turma aqui, até saborizar, quem sabe que nenhum te viu em quadra, que era aquele cara determinado, que sempre brigava pela bola até o fim, com muita raça, com muita dedicação, esteve entre os melhores do mundo. Aquele jogo contra o Pete Sampras em 1999, o torneio de Roma, vitória 6-3, 6-1. Para quem não sabe, Pete Sampras era uma espécie de Roger Federer hoje. Era o maior de todos os tempos na época. Foi um jogo inesquecível, tem no YouTube para quem vale a pena. Que mensagem tu deixa para essa gurizada que vai tentar a carreira ser um novo Meligeni, figurante dos melhores do mundo, mas quem sabe amanhã depois ajudar nessa mudança de figura do esporte brasileiro? Eu acho que primeira coisa, o primeiro dia que eu entrei numa quadra de tênis, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro como hoje, meu primeiro professor, o José Flávio Nunes, falou, na hora que você entrar na quadra, respeite a quadra, né? Respeite onde você está. Aqui não é lugar de brincadeira, aqui não é lugar, aqui é um lugar de respeito, o tênis é mais importante que você. Se todos os nossos meninos entenderem que o tênis, que o esporte tênis, o esporte judô, o esporte futebol é mais importante do que a figura, Fernando Meligeni, Guga, Neymar, Oscar, seja quem for, o esporte vai ser muito melhor. E o menino, ele vai curtir jogar tênis. Ele sabe que ele está dentro de um esporte maravilhoso, que te dá muitas oportunidades, como me deu muitas oportunidades. Agora a gente tem que tentar pegar esses meninos que estão começando o esporte, não só o tênis, e mostrar os valores do esporte, não apenas o troféu. O Brasil virou um país onde, muito por causa das Olimpíadas, do Pan-Americano, a necessidade de ganhar medalhas, todo menino que entra, todo pai quer botar ele com uma medalha no peito e com um troféu na mão e com um checão na frente. Esse não é esporte, isso aí é trabalho, e o trabalho vem depois de um certo período, 16, 17, 18 anos, aí vira trabalho o esporte. Antes disso é lazer, é diversão, é entretenimento, basicamente é aprendizado. Se as pessoas começarem a olhar o esporte dessa maneira, tenho certeza que o esporte brasileiro vai ser muito melhor. Os melhores vão competir, os que não são tão bons vão se divertir. Meligeni, muitíssimo obrigado, uma honra que tu possa agora seguir essa luta fora das quadras para melhorar o esporte do Brasil. Obrigado, um grande abraço.
Entendeu agora, Fernando Meligeni, hein? Olha que aula, hein? Não é uma aula de tênis, é uma aula de cidadania. Personalidade, né? Passando a mensagem, deixando o recado bem claro daquilo que ele pensa, daquilo que ele tem como metodologia e como ele acha que deve ser o esporte. E tem uma hora que ele fala uma coisa bem interessante, que o esporte é muito maior que Meligeni, Guga, Neymar, ele usa essa expressão. E ele realmente é isso, ele foi muito simples com as pessoas, ele foi muito tranquilo, piadista, conversava tranquilamente. Essa coisa da perpetuação do poder, né? Ele bate vale muito para a nisso. política, vale para o esporte. Ele deu uma entrevista antes das Olimpíadas, professor, muito forte. É por isso que eu falei que tinha muitos assuntos que eu queria abordar com ele direto, porque eu acompanho a carreira dele, eu acompanho ele nas redes sociais. E ele fala justamente que ia acabar as Olimpíadas e o legado não ia permanecer. E a gente está acompanhando que isso é verdade, a gente bate isso. Aqui no nosso país não existe um incentivo real ao esporte. Parece que nas Olimpíadas a gente fica torcendo por medalha. O Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro, o Brasil não... Mas não existe um incentivo ao esporte, acesso ao esporte de uma maneira geral. Então ele bate muito nessa tecla. E uma coisa que eu não tive a oportunidade de tocar na entrevista, volto a dizer, porque ela ficou grande, 10 minutos, e o pessoal estava querendo começar logo o jogo ali. O Meligeni tem uma quadra em São Paulo, onde uma vez por semana ele abre para as crianças. Ele não abre para ninguém, para a imprensa, ele não chama a imprensa. Mas já se foi feito alguma matéria em relação a isso, ele chama a criançada para bater uma bola, bater um tênis com ele, para dar algumas dicas e dar acesso ao esporte. Olha que bacana isso, é uma coisa que ele faz rotineiramente, sem fazer um alarde em cima disso. Quando vocês falam dessa questão do legado das Olimpíadas, eu estendo o legado da Copa também. Porque a gente vê estádios grandes que foram construídos e que elefantes brancos, nem partidas de futebol estão sendo realizadas. Ou se são, é uma partida a cada 2, 3 meses. Eu defendi a Copa do Mundo, a própria Olimpíada, né, pelos legados de infraestrutura, né, de obras. Infelizmente... nem isso se conseguiu. Nem isso se conseguiu. Muitas obras estão inacabadas. Foi colocado dinheiro público lá e a obra não foi concluída. E outras nem começaram. Daí não dá. Tem toda a razão. Cerramos por aqui, pessoal? Muito bem. Voltamos na próxima semana? Cerramos, se tu quiser, eu fico mais meia hora parando só sobre essa oportunidade. José Quintana Júnior, parabéns pela entrevista com o Fernando Meligeni. Obrigado pela participação aqui no Central do Esporte. Voltamos na próxima terça-feira. Professor Gilson Piber. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Agnes Barriles. A gente não deixou a Agnes falar o programa inteiro, né? É verdade, Agnes. Fala um pouquinho, 30 segundos sobre o Fernando Meligeni. O que te pareceu, rapidão? Eu era pequena e não pude ver ele jogar, né? Não lembro, na verdade. Lembro mais do Guga, por ser depois dele. Mas um exemplo de pessoa, de esportistas, para as crianças que estão acompanhando o trabalho dele e puderam estar no Avenida Tênis Clube naquele dia. Pergunta que não quer calar, a primeira vez dele em Santa Maria ou não? Não, é a segunda vez. Ele inclusive lembrou a quadra que ele jogou um torneio que não era o chamado torneio satélites na época, que depois veio virar os Futures, né? Ele ficou em segundo lugar no torneio aqui em Santa Maria, no começo da carreira dele, bem novinho, 92, 93, por aí ele esteve aqui em Santa Maria e lembrou da quadra que ele jogou. Que legal, que bacana. Com essa informação nós nos despedimos do Central do Esporte desta terça-feira. Nós voltamos na próxima semana com, se Deus quiser, futsal, com futebol americano, com tênis, enfim, com tudo mais. Um grande abraço a todos. Tchau.